Presidente, com esse tsunami de notícias pessimistas que estão em torno do comércio, da indústria, do varejo, qual a posição da Agas em relação a esse cenário, que é um cenário complicadíssimo? É um cenário complicado, porém nós temos que nos reinventar, nós temos que enxergar as oportunidades que temos nos nossos negócios, muitas vezes sendo o supermercado na sua essência, atendendo bem o consumidor, trabalhando o mix de produtos, trabalhando a questão dos perecíveis. O supermercado cada vez mais vai ter que estar se reinventando e atacando sim as dificuldades. Saída econômica para esse momento complicado? Um cuidado com a questão do endividamento, né? Seja as pessoas ou as empresas, né? Toda a questão externa que pode influenciar inflação e juros, eventualmente até prejudicar a expectativa de queda da taxa de juros. E a situação que já está presente do endividamento relevante das famílias, né, faz com que seja um ponto de atenção. Acho que para que se enxergue um potencial de retomada no médio prazo, né, para que se vença um ambiente mais nervoso, mais volátil, é importante um cuidado com o endividamento, a alavancagem das famílias e das empresas. Eu gostaria que falasse para a gente sobre essa questão do diesel, né, que estava explicando ali um pouquinho. Alguns produtores já estão falando, né, nessa falta do combustível. O pessoal ali das transportadoras do Vale dos Sinos, por exemplo, já estão dizendo que estão ficando sem também abastecimento, muito preocupados. Eu gostaria que o senhor comentasse novamente, por favor, sobre essa situação da guerra e esses impactos e como ela afeta o setor. Certo. Começando lá fora primeiro, só para entender. Lá fora a gente tem um problema que hoje, né, tem uma questão de a guerra está afetando uma área de produção de petróleo e outras questões, gás, fertilizantes, uma série de coisas que são importantes como insumo. Então a gente tem um primeiro efeito que é a questão de dificuldade de fornecimento, né? Que não seria o caso tanto para o Brasil, né? Aqui ele tem uma alta geração, mas tem uma parte importante que é importada. É um erro, né? A mídia faz uma propaganda bonita, volta e meia pelo governo, de que a gente é um exportador de petróleo. Mas a gente exporta realmente um tipo de petróleo, mas a gente importa outro tipo de petróleo. A gente precisa importar, né, determinados produtos. Então tem uma questão de preço internacional que é porque está afetando a oferta de produto. Então, o primeiro ponto que aumenta o preço por oferta. Mas o Brasil tem uma particularidade, a forma como a Petrobras controla o preço do petróleo, que ela não repassa preço internacional. Quando ela faz isso, no momento em que sobe muito os preços, você inviabiliza e ela controla o preço aqui, você só quer comprar da Petrobras, que vende mais barato, né? Ninguém quer comprar lá fora o preço de importação. Então ela acaba com o mercado de importação, ninguém importa o preço, né? Porque o preço internacional subiu. Então não tem oferta aqui dentro, porque a Petrobras não tem para entregar, né, na tal da cota, porque ela não tem para ofertar, ao preço que ela está fazendo, que está abaixo do preço internacional, e ninguém compra lá fora, porque ninguém vai comprar lá fora para vender aqui dentro num preço tão diferente da Petrobras, que está vendendo um preço subsidiado aqui. Já aconteceu outras vezes no Brasil, vocês devem lembrar, né? Não tão distante, no período da Dilma, né? E a gente teve o efeito que teve na própria Petrobras e no fornecimento aqui dentro. Tem uma discussão sobre o ajuste no preço do petróleo aqui dentro a preços internacionais, que permitiria que na janela, mesmo com dificuldade de oferta, você conseguisse importar para não faltar produto, que é um outro lado. Assim, vai estar caro? Vai provavelmente ficar caro se a guerra continuar, tá? Mas vejo que teve um efeito contrário ontem no anúncio de que a guerra terminaria. Rapidamente o preço caiu. Então existe uma especulação em cima desse preço, porque não tem como hoje ter um tráfico... Foi jogo de cena? Ele tentou, acho que sim, né? O Trump tentou sinalizar para o público dele lá de que ele ia resolver rapidamente o conflito e isso fez com que os preços caíssem, como efeito secundário, né? Mas mostrou que muito dessa alta é realmente uma expectativa de faltar produto e não que ainda esteja faltando o produto. Tanto é que rapidamente o preço caiu $20, né? Que é bastante para o preço do dólar. Então acho que se resolver rapidamente lá, a gente tem um equilíbrio, uma volta à oferta de produto, tem bastante produção mundial, ao contrário, se discutia até sobre oferta de produto, até pouco tempo atrás, né? O barril estava $60, né? Agora a gente está num outro momento e que tem que se atentar bem ao tempo de duração desse conflito, porque não é só no petróleo, né? A gente tem também o seguinte, uma série de insumos que vem lá da China. A China é a indústria do mundo hoje, né? Falta petróleo para a China, falta, portanto, capacidade de produção na China, e a gente já viu isso na época da pandemia. Você pode ter um monte de cadeia, desde o tecido
né, que é produzido com resina de petróleo, até efetivamente um metal lá que venha de lá daquela região, que pode ter dificuldade de produção. Presidente, o Ranking Agas, o momento do Oscar do supermercadista gaúcho, um momento muito forte, mostra a pujança do setor e o crescimento das maiores redes, então estamos muito felizes aí de anunciá-lo. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, agradecer a presença de todos vocês, são muito importantes para o nosso setor, agradecer a imprensa. Contamos muito com vocês para que possam estar divulgando as nossas atividades, os nossos eventos. A Agas vai procurar ser sempre muito ativa e vocês são muito importantes para que as nossas demandas aí elas possam serem atendidas e pelo menos vistas, né, pelos consumidores. Falar um pouquinho sobre a nossa sede nova. Das primeiras atitudes que nós tomamos aí quando assumimos a entidade é que o nosso prédio ele não estava em condições para o padrão de entidade que nós temos, então nós fizemos essa mudança para esse local, que é um local que agregou mais a nossa equipe, mantivemos eles todos juntos no andar de baixo e no andar de cima, né? Ficou a sala do presidente e também esse local aqui, que é um local muito apropriado para vocês, para que possamos recebê-los aí com a melhor qualidade possível. Foi o nosso primeiro investimento. Então, vou falar um pouquinho sobre o momento do setor, é um momento importante, o setor que vive um momento difícil a nível de Rio Grande do Sul. Nós que vínhamos um crescimento muito robusto, principalmente depois do início da pandemia, né? Os supermercados tiveram um crescimento altíssimo, a quantidade de lojas aumentando ano a ano, o setor realmente fazendo com que ele tivesse o protagonismo aí com relação ao varejo gaúcho. O Ranking Agas 2025 será apresentado hoje com os principais destaques do setor, as redes que mais cresceram, a evolução do setor. Se nós falarmos aí com relação a crescimento, tivemos um crescimento nominal de 8,3 em 2025, o que dá um crescimento real de 4,12 e em 7 anos nós não crescíamos tão pouco. Então essa é a preocupação do setor que vem sofrendo aí com diversos setores juntos, e nós podemos falar aí sobre a questão das farmácias, nós podemos falar sobre a questão do e-commerce muito forte ultimamente, inclusive com a Amazon falando aí que vai vir muito forte atingindo o setor de supermercados. É um setor que também enfrenta a questão do endividamento da população, né? Nós passamos de 70% do endividamento da população. Setor que enfrenta o problema do crédito consignado aí do governo, na qual está liberando desenfreadamente empréstimos para os nossos colaboradores. Existem colaboradores com 8 empréstimos, nós temos casos de mais de 20% de taxa de juros ao mês que essas pessoas estão pagando. Pessoas que na verdade não têm um conhecimento sobre o impacto que isso vai trazer na sua renda, e isso vem afetando o setor, caindo muito o consumo, e a questão também das apostas eletrônicas, que é praticamente uma doença da população atual, muito pesada e que vem afetando a população brasileira gaúcha. Faturamento total do setor de 75,6 bilhões no ano passado no Rio Grande do Sul, um aumento concorrencial, mais supermercados, né? Essa questão toda da farmácia também tivemos muitas inaugurações de lojas novas, os atacarejos avançando fortemente, a questão do tamanho do bolo, que a gente sempre fala, o bolo é o mesmo, que nós estamos fazendo é fatiar o bolo, né? Ou seja, o mercado cada vez mais fracionado. Uma mudança no perfil do consumidor também, o consumidor ele buscando o rancho dele no atacarejo e o dia a dia no varejo, cada vez mais comum essa visibilidade que nós estamos tendo, o atacarejo crescendo muito do Rio Grande do Sul nos últimos anos, e isso também vai fazendo com que algumas redes elas não tenham uma performance tão alta com relação ao crescimento. 28% já informam operar pelo menos uma loja com modelo atacarejo, então esse modelo de atacarejo ele vem ganhando protagonismo dentro do estado, assim como já vem acontecendo no Brasil e vem avançando muito forte no nosso estado ultimamente.
61% das redes elas possuem delivery, um formato de entrega direto na casa, ou seja, via o aplicativo, via o WhatsApp, o formato como for, até teleentrega está acontecendo. Para este ano, nós temos uma previsão de 153 novas lojas, o que é um avanço enorme do setor, muitas inaugurações estão previstas. Mais de 160 mil colaboradores diretos, 162,2, 7.200 lojas, é o tamanho do nosso setor. Nós somos o setor de entrada para o primeiro emprego, então isso vem acontecendo cada vez mais forte e nós temos um trabalho em conjunto com a questão educacional da população. Nós queremos que esses colaboradores venham cada vez mais preparados, que há uma situação até geracional difícil de acontecer hoje, dificuldade do setor das pessoas que nós temos que ensinar o básico, né? Então também existe um trabalho da Agas de articulação com relação à educação já lá na casa, falar sobre educação financeira, que essas pessoas possam entender que o dinheiro que ganha ela tem que guardar uma parte. Então, existe um trabalho muito forte em cima disso e o setor é muito importante por ser o primeiro setor que as pessoas geralmente podem começar uma carreira, trabalhar, e isso faz com que o supermercado possa ser um pouco mais atraente. É um setor que está dia a dia com os nossos gaúchos aí interagindo. E falar um pouquinho rapidamente sobre as demais pautas do nosso setor, falar sobre a farmácia completa em supermercados, a qual a Agas manifestou fortemente na semana passada nos principais meios de comunicação do Estado, dizendo o quão a farmácia completa ela vai ser importante para o nosso setor. Na nossa opinião, muito pouco vai fazer a diferença para os gaúchos. Nenhuma rede manifestou até agora interesse em colocar uma farmácia completa nos supermercados. Manifestamos a questão dos medicamentos isentos de prescrição, que são importantes para nós, porém, a nossa grande debate hoje é por que farmácias estão vendendo produtos de supermercado de forma muito forte, batendo muito forte no setor, vendendo carne, vendendo hortifruti, vendendo rações, vendendo brinquedo, vendendo bazar, o maior vendedor de ventilador do Rio Grande do Sul. Então, para nós não faz o menor sentido isso e nós vamos trabalhar fortemente para que o setor seja regulado e cada um venda os seus produtos. Hoje, para o supermercado ter uma farmácia completa, ele precisa ter um farmacêutico pelo horário integral. Uma farmácia, para ter produtos de supermercado, simplesmente compra uma gôndola de ferro e coloca produto de supermercado. Essa que é a realidade. Nós temos farmácia vendendo hortifruti e até tênis ultimamente. Então, falar um pouquinho sobre as fiscalizações e dosimetria. Eu acho que é importante nós termos uma dosimetria com relação às multas. As multas não podem acontecer de forma aleatória, de acordo com cada fiscalização que tem cada órgão governamental, atribuir a multa que quiser. Nós temos que ter um critério. E é isso que nós vamos buscar, nós vamos trabalhar muito forte com relação a isso. É inaceitável certas multas que acontecem hoje, às vezes por 2, 3 bandejas de morango, uma multa de R$25 mil. Então, o que nós queremos é simplesmente uma multa dentro de uma lógica que faça sentido. Vamos entender que nunca estaremos perfeitos, sempre vamos sofrer dificuldades com relação à nossa mão de obra, que cada vez é mais difícil, porém, nós temos que trabalhar dentro de uma regra e nós vamos trabalhar cada vez mais para que as fiscalizações elas sejam orientativas e menos punitivas, que nós tenhamos tempo para nos defender a respeito disso e que essas multas elas sejam, pelo menos, dentro de uma normalidade, dentro de uma situação regular e que não seja para quebrar estabelecimentos comerciais, supermercadistas. Falar rapidamente sobre a reforma tributária. Nós estamos muito atentos e participantes. Fizemos o nosso primeiro evento no ano passado e vamos fazer um novo nesse ano também. Na questão da ST, da perfumaria, estamos muito atentos e ela seria muito danosa para o setor se ela viesse a acontecer agora a partir do dia 1º de abril. O setor que está fortemente trabalhando e hoje nós teremos uma reunião junto ao subsecretário do Estado, Ricardo Neves, a qual a nossa visão dessa queda da ST é muito danosa para o setor, principalmente para os pequenos, que não possuem sistemas,
que vão acabar sofrendo com isso e que vão acabar pagando essa conta, sem falar do grave nível de parcelamento que nós vamos receber essa tributação, que será feita conforme a previsão inicial em 24 vezes a partir de 1º de janeiro, o que vai tirar muito capital de giro das empresas, vai fazer com que as empresas tenham que buscar esse dinheiro fora, o dinheiro hoje que custa pelo menos 2% ao mês no mínimo para buscar no mercado, né, um dinheiro caro, né, sem necessidade, visto que o governo já está com esse dinheiro no caixa. Ele já recebeu essa substituição antecipadamente do seu caixa quando compramos esses produtos, e agora o governo quer tirar esse crédito que tínhamos e nos parcelar em 24 vezes lá na frente, o que entendemos que é muito danoso para o setor, é perigoso e provavelmente teremos problemas graves aí de fluxo de caixa dos supermercadistas. Por isso que nós vamos trabalhar muito essa pauta. As bets de endividamento eu já falei, né, a quantidade, o problema que isso vem causando na população, é extremamente danoso. Às vezes nosso funcionário, para vocês terem uma noção, a gente vê o cara tá no cantinho e ele está ali apostando em bet, né, no canto, no seu celular, fazendo isso em qualquer momento. E acompanhamos aí com uma certa atenção a manifestação do presidente Lula 3 dias atrás a respeito das bets, ele manifestando que ele é contrário a isso, né, que no Brasil não é permitido cassino e que as bets provavelmente ele não quer mais as apostas eletrônicas direto no Brasil. Vamos acompanhar atentamente isso, porque eu acho que é uma manifestação positiva para o setor e para a população. Por último, não menos importante, falar sobre o lançamento da Frente Parlamentar em Defesa dos Supermercados, proponente o deputado Pazin, dia 30 de março, um evento importante para nós, supermercadistas. Entendemos que precisamos do parlamento, precisamos trazer as nossas demandas, precisamos estar alinhado com os deputados para poder desenvolver o nosso setor e cada vez mais estarmos atentos a isso, ou seja, de que forma o setor vai estar dialogando para que tenhamos as nossas pautas atendidas e para que os supermercados sigam protagonistas nesse nosso estado de uma forma muito em conjunto, construindo relações, cada vez mais dialogando e entendendo as dificuldades dos dois lados e propondo novas soluções para o Estado. Estaremos nesse formato atuando, sempre falando sobre ideias, nunca falando sobre pessoas, construindo e nunca destruindo. E essa vai ser a postura da Agas a partir de agora também. Muito obrigado a todos. Muito mais, por quê? Exatamente por esses fatores. Existe renda disponível, mas essa renda está comprometida, porque o pessoal está endividado, o pessoal está jogando nas bets. Agora, comer tem que comer, então assim, aí ele está gastando que dessa renda disponível para se alimentar, algum produto do supermercado, mas ele está evitando lá de trocar a geladeira, comprar lá um fogão, uma panela, um móvel, um sofá, ou eventualmente fazer a reforma da casa, né? Mas, contudo, eu acredito que assim, se não tiver uma sujeira maior do ambiente externo, né, haverá poder de compra para consumo nesse ano de 2026. Acho que esse é um ponto relevante, porque do outro lado a gente tem a maior parte da população empregada, né? E a gente não tem assim, uma perspectiva de, no curto prazo, uma crise significativa. Mas a gente tem eleições pela frente, certo? E aqui tem uma preocupação com a eleição, eu trago aqui para finalizar aqui meu comentário, né? Sobre a economia, que a eleição ela traz um segundo ponto de preocupação, já numa janela temporal um pouco mais larga, assim, olhando um pouquinho mais para frente. O Lula hoje, né, que está concorrendo à reeleição, ele está naquele patamar lá de aprovação de 32%. Aqui eu trago uma tabela, que é uma tabela feita por analistas políticos, que mostram quais os patamares de eleição ou não eleição de um candidato quando se observa o índice de aprovação da população, né? E essa aprovação, ela se explica na própria reeleição ou na eleição de um indicado, né? Então vejam ali, né? É um ranking por aprovação, né? Não é por período, né? Vocês vejam, o Lula 2 se reelegeu com uma aprovação na época de 83%. Né? O próprio Lula, o Lula 1, na época, se elegeu com uma aprovação de 52%. Né? O Fernando Henrique Cardoso, ele se reelegeu com 43%.
né? Mas o Fernando Henrique Cardoso, olhando lá embaixo, ele não elegeu o seu sucessor porque ele estava com uma aprovação só de 26%. Né? O Bolsonaro perdeu a eleição com uma aprovação de 31%. Né? O Lula está com 32% agora. Né? Então veja que numa janela no meio ali, o último foi o Itamar, né? Que elegeu o Fernando Henrique Cardoso com uma aprovação de 41%. Naquele pedaço do meio, né, existe dúvida, quem vai eleger ou um ou outro, vai ser assim, uma briga ali de pequenos percentuais. Não é uma briga mesmo, assim, vai ser uma diferença de pequenos pontos percentuais. Então, como o Lula conhece isso e todo mundo, né, que apoia, né, uma reeleição está habituado com esses dados aqui, né, é que explicam que o governo queria um monte de coisa para tentar se eleger, um monte de medida populista no ano da eleição para tentar se eleger. Né? O próprio Bolsonaro fez isso na época, tá? Ele deu uma melhorada, ele bateu 31 ali no finzinho, né? Porque ele vinha lá de números, patamares mais baixos, né? Mais ou menos nesse período do ano, e aí ele fez também uma série de investimentos, assim, aumentou o Bolsa Família, essas coisas, né? O Lula triplicou essa aposta, vocês vão lembrar, né? O Bolsa Família e todas essas transferências de renda aumentaram muito no período do Lula agora, não aumentou a popularidade dele, e a preocupação que eu diria estrutural de Brasil que se tem, que pode prejudicar aí nosso nível de emprego, renda e capacidade de crescimento dos setores daqui para frente, não tanto 26, mas olhando um pouquinho mais para frente, 27, 28, é alguma medida muito fora de contexto, que desestrutura ainda mais a economia, muito semelhante ao que a gente viu lá na Dilma, no Dilma, para aquela eleição da Dilma ali, que para ela buscar aquele 42% lá, que fez com que ela se reelegesse, se vocês lembrarem, né? Ela também buscou esse 42% ao finzinho, né? Ganhou da época do AS, e com isso a gente pagou um custo muito elevado depois. Ela mesma buscou só 13% de aprovação depois, sofreu o impeachment, porque deixou um ônus fiscal, né, um desarranjo na economia muito grande. A preocupação que se tem é isso. Eu diria que se a gente tem uma preocupação de cenário é que o governo encaminhe medidas populistas demais, aí vão citar algumas aqui que prejudicam muito o setor. O tal da queda do 6.1 ali, né, do 6.1, né, da escala de trabalho, né, a questão de ônibus de graça, vale de graça, não tem nada de graça, né, pessoal? O governo não, vamos combinar que o governo não produz nada, ele só vive do imposto que a gente paga, né? Então, portanto, para ele pagar qualquer medida dessas assim, que são populistas e é muito bonito para ganhar uma eleição, significa que alguém vai pagar esta conta. Quem paga essa conta é só quem trabalha, né? É o empresário ou o trabalhador, né? Infelizmente, só tem um jeito de pagar a conta. Assim, e o empresário repassa no preço e o trabalhador paga no produto. Então é sempre o empresário e o trabalhador pagam conta quando o governo faz essas medidas que atacam o seu fiscal, e o fiscal, que é a parte estrutural, as dívidas do governo, são bastante significativas. Então a preocupação que se tem de Brasil hoje é um pouco mais estrutural ali para frente, não afetará 26, mas talvez seja uma preocupação de 27, então eleições é um ponto de atenção tanto quanto a guerra para nós no Brasil aqui, né? Terminando aqui, né, a gente tem uma projeção de PIB de Brasil de 1,6 de crescimento, uma queda com relação ao 2,29. O Brasil vem crescendo nos últimos anos, mas vem crescendo menos ano a ano, né? A economia vem desacelerando ano a ano. Se vocês pegarem dados setoriais, né, vocês veem que ano passado o crescimento da economia brasileira se explicou pelo agro, né? A gente vê que os outros setores andando de lado, tanto indústria quanto comércio e serviços. O agro, porém, cresceu quase 12% no Brasil e deu um efeito positivo tanto no comércio, no serviço e na indústria, que eu falei lá antes, por próprio exemplo das máquinas e equipamentos agrícolas, né? Já o Rio Grande do Sul, ele também é muito volátil em termos de crescimento, depende sempre muito do agro, né? Ele teve um crescimento menor no passado, 2025, de 1,75 só, também por conta de uma queda do agro, né? E este ano, na contrapartida, se estima que aquela melhora na indústria que eu citei anteriormente, que vai ter ainda uma continuidade, né? Bem como um crescimento maior do agro por uma recuperação de safra, a gente estima aqui um crescimento maior de 10% do agro, alguns até estimam um patamar um pouco superior, né? A gente está nesse patamar por conta de algumas quebras regionais, né? Mas então, veja, são crescimentos importantes que geram renda na economia. Aí sim, a gente tem o setor de comércio e serviços crescendo aí, mantendo um crescimento maior. Ele vem acontecendo ao longo do tempo. É o setor que no estado do Rio Grande do Sul vem crescendo de uma forma mais resiliente, né? E ainda se acha, então, que terá um bom crescimento aí no ano de 2026, tá bom? Aqui uma tabela de
projeções finais, tá bom? Agradeço aí por você estar me ouvindo, tá bom? Obrigado. Excelente.